Boa noite, irmãos. Vamos meditar hoje em 2 Crônica 33, versos de 1 a 20, e vamos falar sobre a vida do rei Manassés. Manassés, ele foi rei de Judá, ele era filho de Ezequias. Então Ezequias foi um bom rei, Manassés já foi um rei ruim na primeira parte da sua vida. Aqui nós temos como título em nossa mensagem: o Deus de misericórdia, perdão e restauração. Nós podemos observar no decorrer da história da humanidade muitos homens que deixaram rastros de violência, assassinatos, feiticeiros, homens brutais, pervertidos, malfeitores, cruéis, homens sanguinários, homens incendiários como Nero, homens traidores como Judas, homens perversos como Hitler, mas nenhum desses superaram a perversidade de Manassés. Manassés foi um rei muito cruel, um homem muito cruel, mas foi salvo pelo Senhor. Alguns colocam como um título em falar de Manassés a salvação do pior homem do mundo. Então Deus o salvou. Mas vamos conhecer um pouco sobre Manassés. Versículo 1 diz: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Vamos orar. Pai Celestial, te agradeço pela tua palavra, peço tua direção, que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então aqui nós observamos um pouco da vida de Manassés. Manassés, ele teve uma infância privilegiada. Ele era filho de um pai piedoso, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus, viveu num lar onde Deus era conhecido e amado, mas nós aprendemos também que a piedade dos pais não é garantia que os filhos seguirão o mesmo caminho. Manassés tinha exemplo bom para seguir. Ele tinha modelo dentro de sua casa. Seu pai, o rei Ezequias, promoveu uma grande reforma espiritual em Judá. Depois do desastroso reinado de Acais, ele limpou a casa de Deus. Manassés assumiu o trono ainda jovem, com 12 anos de idade, reinou por um período de 55 anos em Jerusalém. Manassés teve o reinado mais longo de Judá. Ele teve muito tempo para andar com Deus, para fazer o que era certo, para arrepender-se dos seus pecados. Ele governou esse tempo de 55 anos, tá? Mas diz a Bíblia que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele encheu Jerusalém, a casa de Deus, de idolatria, e se prostrou em altares de estranhos deuses, provocando o Senhor a ira. Deus não deixou Manassés errar sem advertências. Deus o alertou e corrigiu. Deus enviou-lhe profetas, mas eles e o povo não quiseram ouvir a voz de Deus. Fecharam o coração, endureceram a cerviz, taparam os ouvidos à palavra e à voz de Deus. Isso nós observamos bem em sua palavra, quando nós vamos estar explanando ela com esta observação. Quais foram os pecados de Manassés? Versos de 9, ou de 2 a 9, dá uma lista dos pecados de Manassés. Bem clara, aí fica essa lista para nós. No versículo 2 diz assim, para nós a palavra do Senhor: fez o que era mal perante o Senhor, segundo
as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. O versículo 9, quando nós pulamos aqui um pouco, ele diz: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então Manassés, ele foi um líder mau, ele usou a sua influência para desviar as pessoas de Deus, ele levou a sua nação a fazer coisas piores do que as nações pagãs, ele tornou a edificar os altares que seu pai tinha destruído, ele liderou o povo na adoração a Baal, ele se prostrou diante de todo o exército dos céus, ele adorava as estrelas, ele tornou-se um viciado em astrologia. Manassés, ele profanou a casa de Deus, versículo de 4 a 5, diz para nós assim: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Então, aqui nós observamos Manassés profanando a casa de Deus. Ele fez pior que Acais. Ele fechou a casa de Deus. Ele introduziu ídolos abomináveis dentro da casa de Deus. Ele profanou a casa de Deus. Ele insultou a santidade de Deus. No versículo 6 mostra que Manassés se tornou um feiticeiro aprofundado. Diz o verso 6: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoeiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então ele era adivinho, agoeiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, né? Ele consultava os mortos. Ele era feiticeiro, espírita, pai de santo, ele provocava o Senhor a ira, ele derramou muito sangue inocente, lá em 2 Reis 21:16 fala um pouco sobre isso. Ele matou seus próprios filhos, ele matou filhos de outras pessoas, ele mandou errar, ou seja, mandou cerrar o meio, o profeta Isaías, tá? Ele era um homem mau, assassino, sanguinário. Então aí é um pouco sobre Manassés, esse homem mau, que nós prosseguiremos na próxima parte.